Muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre medicina quântica. Você que está em casa já ouviu falar sobre este tema? Olha, tem tanta coisa para a gente conversar hoje. Eu tenho o prazer de receber a doutora Lucielena Chinet. Ela é médica, ginecologista, obstetra, traz novidades fresquinhas aqui pra gente. Ela viajou, chegou agora de viagem, voltou da Rússia, tem coisas novas aqui pra contar pra nós. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre medicina quântica. Presta atenção, você que está em casa, primeira vez que está ouvindo falar sobre medicina quântica ou já até ouviu esse termo, mas não faz ideia do que se trata, nós vamos aprender aqui hoje juntos tudo sobre este tema. E tem muita novidade, tem muita coisa sendo estudada e comprovações, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui no Consulta ao Doutor de hoje. Eu convido você que está em casa a participar do programa. Lá na nossa página do Facebook, sempre a gente coloca qual é o tema do programa. Comente fazendo a sua pergunta, pode escrever na linha do tempo. Quando você não quiser ser identificado, não tem problema. Mande uma mensagem particular. O importante é que você tire a sua dúvida. Como é que a medicina quântica pode nos ajudar? Em quais tipos de problema ela pode ser útil para nós? Liga para cá, 3337-5886, 0 operadora 11 3337-5886. Lembrando que a sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas, então aproveita para ajudar aí quem está nos assistindo hoje e está de repente impossibilitado de fazer uma ligação ou de entrar na internet e está com dúvida em casa. Ajude sempre, o programa é ao vivo, levando muita informação para você que nos assiste. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios a doutora Lucielena Chinet, médica, ginecologista, obstetra. Doutora, obrigada por ter vindo, é sempre um prazer te receber aqui. Mais uma vez, eu aqui quero agradecer esse convite, muito gentil, ter essa oportunidade de esclarecer as dúvidas e a toda a população. Perfeito. Vou bater papo aqui com a doutora Lucielena Chinet. Tanta coisa pra gente conversar, né, doutora? Queria começar, medicina quântica, pra nós aqui, eu que não sou médica, é a primeira vez que eu vou conduzir um programa hoje falando sobre esse tema. Que bom, né? Que eu trouxe um pouquinho de novidade. Com certeza. Então você vê quantos programas, né? Eu já apresentei, a gente nunca conversou sobre medicina quântica. Em quais países a medicina quântica já está bem estabelecida? E quem são essas pessoas que praticam a medicina quântica, doutora? Então, Denise, a medicina quântica, hoje em dia, estima-se que 8.000 médicos praticam só na Europa a medicina quântica. Desses 8.000, mais ou menos 75% são médicos tradicionais. Médicos assim como eu, que tem a sua especialidade, prescreve alopatia, faz cirurgia, conheceu a medicina quântica e aderiu a ela também, como um braço a mais, uma ferramenta a mais, para que a gente tenha bons resultados lá no final, que o final que nós desejamos é a saúde e o bem-estar do paciente. A medicina quântica, ela vem somando, vem colaborando. E nós temos conhecimento que ela se iniciou por um médico cientista chamado Dr. William, aonde ele inicia tratando os astronautas dentro da NASA. Ele se baseia em prêmios nobres, como de Einstein, em 21, como o de Dr. Griogit, em 1927, onde eles demonstram o quê? Que nós temos na ponta dos dedos uma impedância, uma diferença de resistência elétrica que traduz os meridianos já milenarmente conhecidos pela acupuntura. Então começa a se associar diferenças de ondas eletromagnéticas a cada órgão do corpo. E se estuda e se postula que nós temos ondas eletromagnéticas emanadas pela nossa energia vital. Assim como um celular funciona por onda eletromagnética, um controle remoto,
uma televisão, um rádio, um aparelho de ressonância magnética, um eletrocardiograma, nós também emitimos ondas eletromagnéticas com a nossa energia biológica, vital. E essa energia, essa onda eletromagnética tem uma frequência. A frequência ideal é alguma coisa ao redor de 372 Hz. Porém, se ela é baixa ou alta, vai levar o indivíduo a estar mais alcalino ou ácido, levando então a doenças. Se essas ondas estão desequilibradas, o ser humano, isso pode se traduzir em alguma doença. E muito mais do que um aspecto geral, já se estuda, já se postula, já se conhece a frequência de equilíbrio ou de desequilíbrio de cada órgão, de cada assunto do ser humano. Isso da ponta dos dedos? Sim. Ou é só um princípio aí da ponta do dedo? Então, a maneira de nós quantificarmos, a maneira de um médico mensurar como está a sua onda eletromagnética, existem inúmeras. Foram se desenvolvendo muitos aparelhos desde então. Desde aparelhos manuais, muito simples. Eu possuo um aparelho manual no consultório simples, onde nós podemos mostrar e o paciente compreende, ele mesmo entende aonde a onda eletromagnética dele está equilibrada, onde não está. Até aparelhos mais sofisticados, feitos dentro de computador, onde saem imagens de computador, que nós vamos demonstrar daqui a pouco. E como é que se capta? Com a simples utilização da ponta dos dedos, das 10 pontas do paciente, colocando-se no aparelho, e o aparelho vai captar, então, porque nós temos a impedância na ponta dos dedos. E o exame de bioimpedância tem alguma coisa a ver? Um princípio parecido? Ou é só uma maneira de ver a composição do corpo, por isso que tem esse nome? Não, esse exame é o exame onde nós vamos, então, mapear o biocampo. Tá. Nós vamos demonstrar como estão as ondas eletromagnéticas do paciente. Vou dar um recadinho para quem está em casa, mas eu volto para saber. É difícil, então, se a gente perguntar se a gente acha que está 100% em equilíbrio o organismo, difícil estar 100%. Já você me fala se a ideia é essa e a partir daí, como é que você tem os pontos para saber, já que você está mapeando aqui através das pontas dos dedos, como é que você vai saber qual é o órgão que é mais afetado e se tem todo um efeito dominó, de repente, para chegar nesse caminho, tá? Já você me explica pois isso? Não. Porque é difícil alguém que acredite que está 100% em equilíbrio, né? Assim como a gente tem dias muito bons, a gente tem dias, às vezes, ruins, né? Isso tudo interfere também nessa questão do biocampo que você falou já. Doutora Lucilena Chiné hoje conversa conosco sobre medicina quântica. Você que está em casa tem dúvidas também, pode nunca ter ouvido falar sobre medicina quântica, mas de repente quer saber se algum problema que você sofre, a doutora vai explicar aqui pra gente como é que é utilizada, então, a medicina quântica, né? E quanto tempo para que a gente possa ter isso aqui no Brasil? Já, doutora, explicar mais. Vou continuar conversando com a doutora. A ideia, doutora Lucilena, é que a gente esteja em equilíbrio. Como é que isso funciona, então? Como é que você falou desse biocampo, né? A ideia é o quê? A partir das pontas dos nossos dedos, você consegue chegar até uma região que pode estar sendo afetada, é isso? Não é a partir dos nossos dedos, né? A manutenção. Vamos começar entendendo como que nós produzimos essas ondas eletromagnéticas. Legal, bom, porque a gente consegue entender do celular, da televisão. Isso. Mas e nós? Então, as nossas ondas eletromagnéticas são produzidas da nossa energia vital e elas dependem dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, do nosso comportamento. Isso tudo vai influenciar no equilíbrio ou no desequilíbrio da energia vital e das ondas eletromagnéticas. Porém, nós já temos comprovações científicas que fatores externos vão quebrar, vão danificar essas ondas eletromagnéticas. Então, esses fatores externos quais seriam? Um que está muito presente no nosso dia a dia é a presença de radiações. Então, desde uma antena de televisão,
desde uma intoxicação por chumbo, por metais pesados de um alimento contaminado. Isso desequilibra as nossas ondas eletromagnéticas. A frequência de parasitas. Esses parasitas podem ser bactérias, vírus, fungos. Eles vão trazer para o nosso organismo uma outra vibração de onda eletromagnética, destruindo a nossa proteção eletromagnética. A intolerância alimentar é extremamente importante. Então, cada ser humano tem a sua aptidão e tem a sua intolerância alimentar. Então, mapear a que alimento você é ou não intolerante é como você verificar uma impressão digital. É extremamente individual e pessoal. Então, nós fazemos esse mapeamento em consultório, onde nós verificamos: você está intoxicada por metais? Quais os metais? Você tem radiação? Radiação a quê? Você tem intolerância alimentar? Então, todos esses fatores são fatores extrínsecos que desequilibram. Porém, suponhamos, e todos nós temos esses fatores e todos nós temos desequilíbrio dessas ondas, mas suponhamos que você não tenha esses fatores externos. Vamos imaginar um astronauta na Lua que não tem esses fatores externos. Ele precisa manter a integridade e a firmeza de pensamentos e sentimentos. E aí, nós temos atuado, eu tenho praticado há 3 anos na minha clínica medicina quântica e tenho observado, por exemplo, na prática, como eu sou ginecologista, tanto na tensão pré-menstrual como no climatério, quando a paciente vem se queixando, então, de tristeza, de depressão, de desequilíbrios emocionais, nós podemos entrar com esse tipo de medicina, porque o seu cérebro, ele vai ter determinada frequência de ondas quando ele tem pensamentos firmes. E os pensamentos firmes e positivos levam a bons sentimentos. As ondas eletromagnéticas desequilibradas levam você à fraqueza de pensamentos, que te leva à depressão. Então, é uma medicação que, inclusive, quando você toma, você tem a seguinte sensação: opa, eu voltei para o meu eixo. É assim que eu devia ser sempre. Como? Foi tão natural. Porque não tem nenhum efeito colateral. E é muito natural. Eu gostaria de citar, eu acho muito interessante, foi feita uma experiência com ratinhos. E os ratinhos que têm toxoplasmose, eles correm para a boca do gato. Então, quem tem toxoplasmose tem uma tendência suicida muito grande. E quando nós fazemos o mapeamento, nós chegamos à conclusão que uma porcentagem muito grande da população, de 80% a 90%, tem a vibração frequencial de toxoplasmose cerebral. Mesmo que não tenha doença. Mesmo que ela não esteja ativa. Ela foi contaminada, ela tem a frequência, e essa frequência precisa ser tratada. E muitas vezes esse tratamento vai dar resultados excelentes, por exemplo, em um tratamento psiquiátrico. Eu vou me posicionar para dar um recadinho para quem está em casa, mas enquanto eu chego até lá, vai respondendo aqui. Eu não quero ainda que você fale, dê muitos detalhes sobre como é um benefício fazer esse tipo de tratamento, porque você falou da TPM, que já é algo que... As indicações? Isso. Muitas pessoas sofrem com TPM, não se adaptam com remédio algum prescrito pelo médico, né? Tem outros efeitos, aí tem muitos efeitos colaterais, acabam que não conseguem. E aí você falou dos pensamentos, o que tira a gente aí de órbita. Exatamente. E o estresse está muito presente hoje, né? Ansiedade, tem pessoas descrevendo a ansiedade como o mal do século. Enfim, queria que você falasse um pouquinho, só enquanto eu caminho até lá, se realmente isso, uma pessoa muito estressada pode, estava ok, mas aí sob muita pressão, a gente tem essa cultura de querer trabalhar demais, né? Então, se você está em casa, a gente olha para a pessoa que fica em casa e fala, não trabalha, né? Legal é o que fica das 6 da manhã até as 11 horas da noite trabalhando, né? Essa pessoa, a gente sabe, tem muito mais chance de ter problema. Se esse tipo de estresse, pressão, muito trabalho, falta de lazer, falta de prazer com a família, se isso pode nos tirar desse pensamento bom aí que você falou, que é o que faz com que a gente fique no eixo. Pode responder enquanto eu chego até lá. A
resposta é complicada, porque nós abordaríamos várias formas de ver, né, o que a Denise comentou. Mas o que eu diria é o seguinte: estar tudo ok e o estresse desequilibrar não é exatamente o que acontece na realidade. Nós já estamos com as ondas eletromagnéticas desequilibradas, seja por um motivo ou por outro. Com certeza, o estresse vem a piorar, a quebrar mais essas ondas. Então, o que é importante? Importante é fazer o diagnóstico, nós compreendermos por onde a coisa passa a nível individual e tratarmos. Então, obviamente, nós vamos ter a medicação frequencial, nós podemos chamar de intervenção vibracional, aonde vai tratar, então, esse sintoma, o sintoma ansiedade. E a pessoa vai ficar mais equilibrada e as suas ondas vão se equilibrar. Temos aí uma surpresa para o final do programa para mostrar, para exemplificar um tipo de atividade que causa prazer ao ser humano, com uma intenção de transformação de energia, aonde pode ser considerada uma cura, um equilíbrio das ondas magnéticas e, portanto, de todo o biocampo e da pessoa como um todo. Pois eu não vou conseguir deixar essa novidade aí muito pro final, não, porque isso é bonito e quem está em casa também quer saber. Já a gente mostra. Nós estamos de volta. Estou batendo papo com a doutora aqui também durante o intervalo, a doutora Lucilena Chinet, porque é como eu falei, o tema é novo para mim. Estudei durante o fim de semana, li um pouco, mas é difícil, né, É diferente, doutora? Né, querida? É diferente. Aqui no Brasil nós ouvimos falar pouco. Agora, é muito interessante, por exemplo, quando a gente conversa num círculo de amigos lá em Moscou, na Rússia, e você fala, você sabe que o Dmitry Orlov, ele domina o cérebro dos golfinhos para defender o país na polícia secreta e através de ondas eletromagnéticas ele manda os golfinhos atacarem submarinos de inimigo. As pessoas não têm espanto no olhar assim, é mesmo? Não, porque elas estão acostumadas com essa mentalidade da existência das ondas eletromagnéticas e da terapêutica em cima delas. Então, veja, para a humanidade nós vamos dizer assim, 70 anos de medicina quântica. Mas aqui no nosso país, chegou pelo sul principalmente, Rio Grande do Sul, está vindo para São Paulo. Aliás, eu gostaria de comentar que neste final de semana se inicia a primeira pós-graduação no nosso país em medicina quântica, da qual eu vou fazer parte, aqui em São Paulo. Legal. Então, assim, realmente é novo no nosso país. Porém, em países, por exemplo, como o Japão, em hospitais de pediatria que lidam com crianças, já é o dia a dia da medicina, a medicina quântica como um braço a mais, né? Então, está divulgado em muitos países desenvolvidos e nós estamos aí começando, né? Então, para nós é uma novidade. Eu lembro que no comecinho do ano, quando você veio aqui, você falou que seria interessante a gente falar sobre medicina quântica. E aí, então, ficou como sugestão e você avisou que, então, estava indo para a Rússia. Inclusive, o Thiago entrou em contato com você antes de você viajar, né? Sim, sim. E aí, para trazer toda essa novidade, você falou, é melhor, vamos falar depois também, porque lá eu também vou estudar, enfim. Sim. Isso foi bacana, né? Sim. Trazer essa novidade com um olhar natural de quem já está acostumado com isso. Na Rússia, por exemplo, né? Nós temos a criação de um aparelho chamado GDV pelo Dr. Korokotov, a gente tem em São Petersburgo. Não é do aparelho. Tá. Das imagens dele, já vamos mostrar. O Dr. Dmitry Orlov, ele desenvolveu muitas pesquisas com esse aparelho e nós temos uma cientista em Brasília que faz trabalhos com esse aparelho em cima. E por que Brasília? Porque descobriu-se que em Brasília tem um terreno muito grande no solo de quartzo branco. E as ondas eletromagnéticas do quartzo branco favorecem as pesquisas. Esta cientista, Patrícia Orlov, ela fez uma experiência muito interessante, veio ao meu consultório quando ela se apresentou para mim. Inclusive, nós vamos estar demonstrando algumas imagens que ela fez antes e depois de uma intervenção vibracional. Legal. Né? Então, vamos falar primeiro das imagens e depois da intervenção vibracional? Vamos mostrar então, vamos mostrar as imagens. Pode colocar, por favor, no ar pra gente?
Que aí a gente consegue... Essa aqui, doutora? Então, aqui, através da colocação da ponta dos dedos nesse aparelho... Que, aliás, a doutora, durante o intervalo, ela corrigiu aqui, porque, claro, eu também não estou acostumada nem com a medicina quântica e nem com a forma de fazer esse trabalho, né? Não é só através das pontas dos dedos que se faz essa medição, né? Não, nós podemos fazer essa medição através de um aparelho muito simples, aurímetro, para saber como vai, quantas anda a onda eletromagnética do paciente. Este aparelho de GDV só tem um no Brasil e eu posso, assim, afirmar com muita honra que a Patrícia Líbano vem na minha clínica e faz esse mapeamento aqui em São Paulo com esse aparelho. Os senhores podem observar essas linhas, cada item é referente a uma vibração relacionada a um órgão do corpo. Um é antes e o outro depois da intervenção vibracional. Pode passar a próxima imagem, por favor? A próxima imagem. Vocês vão colocar no ar pra gente? Isso. Aqui vocês podem notar que houve uma homogeneização. É só para exemplificar uma forma de mapeamento dessa energia, aonde foi localizado um nó vibracional, um nó energético na altura das minhas coronárias e da região lombar. O próximo, por favor, pode passar. Esse exame é teu, né? Esse exame é meu e eu vou mostrar a intervenção vibracional pela qual eu passei. Legal. Aqui mostra... ao redor de todo o corpo, um nó vibracional, ou seja, a energia parada na frente do coração e na região posterior da coluna lombar, que, coincidentemente, eu realmente tenho problema de saúde nesses dois locais. Eu fui operada do coração e tive fratura na região lombar. Após a intervenção vibracional, que eu vou mostrar qual foi no meu caso e nesta pesquisa, então, na última figurinha, pode passar a próxima imagem, nós temos uma homogeneização onde as ondas eletromagnéticas, elas fluem com facilidade, tanto na frente das coronárias quanto na região lombar. Então, a intervenção pode ser realizada com massagem e óleos vibracionais, com medicações vibracionais ou com alguma atividade que possa ser considerada e provada como uma intervenção vibracional que vai curar a pessoa, que vai homogeneizar essas ondas eletromagnéticas. Gostaria de mostrar a última imagem, por favor, mais uma, que mostra a medição dos chakras, dos 7 chakras, e os senhores podem observar a nível da garganta, né? Na hipófise estava um pouco deslocado, fora do lugar. É mesmo? E ali nas faixas azuis está um pouco para cima e a segunda para baixo nivelou. Então foi antes e depois da intervenção vibracional. Aliás, está bem alinhadinho, né? Isso, então, ou seja, houve um equilíbrio energético a nível da tireoide, né, na garganta, apenas com a intervenção vibracional. Agora, doutora, a gente já ouviu falar, às vezes, em uma atividade de relaxamento ou em qualquer lugar, essa história dos chakras. É falta de informação que às vezes a gente não tem, não sabe exatamente do que se trata, às vezes tem medo de fazer algo que mexa com os chakras isso. Nada mais é do que pontos de vibrações energéticas que já foram estudados, inclusive é um conhecimento milenar que vem aí com a acupuntura e aonde cada ponto corresponde a um assunto primordial do nosso organismo. Então, desde a hipófise, do cérebro, da tireoide, do coração e assim vai. E o que isso vem a significar? É um estudo muito profundo oriental. Aqui nós utilizamos para mostrar o centro de energia. Então, no caso, ele estava descentrado, desequilibrado a nível de garganta e com a intervenção vibracional ele se equilibrou. Então, qual foi essa intervenção vibracional? Oba! Nesse caso, né, eu tenho aqui o prazer de trazer. Eu fui para a Rússia não só para conhecer um pouco da medicina quântica, mas eu aceitei aí um convite para participar de uma apresentação de dança numa competição internacional, porque o meu hobby é dançar.
E justamente essa pesquisa foi feita antes e depois do meu último ensaio de dança, antes de ir para a Rússia. E foi preparado com muito carinho, com muito amor. Quer dizer, a intenção que você coloca é muito importante. Não foi aquela intenção de competir, de vaidade. Foi aquela dança com a intenção de transcendência, de transformação, de cura para você mesmo e para quem assiste. Então eu gostaria de vamos colocar, então, de presenteá-los com esse vídeo. A gente pode colocar no ar a apresentação da doutora Lucielena Schnee na Rússia. Vamos ver, então. Tá, a gente vai deixar no ponto aí para quem está em casa poder assistir. A dança é algo que te dá muito prazer, né? Independente de você fazer essa análise, te dá prazer. Sim, principalmente quando a gente fala da dança do ventre, né? Que é antiga, que vem da civilização egípcia e que era feita por sacerdotes em rituais sagrados de fertilidade. Ou seja, a dança do ventre, ela realmente cura quando dançada de uma forma correta. Legal, então, vamos assistir então, vamos assistir. Aqui é uma mistura, né? Uma fusão de dança do ventre com clássico e samba, porque a ideia foi levar realmente uma dança típica brasileira para o povo eslavo do outro lado do mundo. Você que escolheu, né? Você fez essa escolha? Sim, fui eu e o professor. Onde a gente leva um pouco do nosso Brasil, né? Mas, obviamente, colocando a dança do ventre, colocando o estudo. Aqui a proposta, né, do professor foi incorporar uma vedete do Cassino de Urca dos shows do Rio de Janeiro e levar isso para o russo conhecer. E realmente eles gostaram bastante por ser muito diferente, né? Por ser muito alegre. Por enquanto é só introdução em blackout, com esse efeito das lâmpadas. Faz tempo que você dança, doutora? Eu tive uma base de clássico, uns 20 anos de dança clássica, e eu retornei a dançar há 3 anos, buscando a cura da minha fratura lombar. Então o objetivo da minha dança foi a cura. E eu não só me curei e não fui operada, que tinha indicação cirúrgica, como acabei transcendendo e desenvolvendo um trabalho chamado Fusão, onde nós unimos vários estilos de dança numa apresentação só. E acabei sendo convidada para dançar em alguns lugares aqui no Brasil e recebi esse convite, que eu fiquei encantada de ir para a Rússia e fui unir o útil ao agradável, não só a dança, como contato com a medicina quântica e conhecer a terra dos meus ancestrais, porque eu sou de família russa. Schnee. É assim que fala mesmo? A pronúncia tá certinha. O sentimento na dança é algo que te equilibra, é algo que torna a alma da bailarina única, e isso influencia muito no que nós estamos falando de ondas eletromagnéticas. Você já percebia essa melhora a cada vez que você fazia essa atividade? Sim, porque quando você vai dançar, você pode estar triste, você pode estar deprimida, mas se você coloca o coração naquilo, você sai da dança outra pessoa, você sente. Então aqui nós estamos cientificando, nós estamos provando aquilo que a gente já viveu. Agora, tem muita gente que não gosta de dançar, né? O legal para outras pessoas não é dançar. Para muita gente o bacana é correr. Para outros é uma atividade mais de musculação, por exemplo. Essas atividades precisam ser recomendadas, então vai fazer o trabalho com a medicina quântica, ou cada um de repente pode já ter o prazer nessa atividade. Não, dificilmente o prazer numa musculação ou numa atividade de academia vai trazer esse resultado. Porque a dança é uma arte, é um momento em que você coloca a alma. Por exemplo, a música clássica também.
Agora, uma musculação é uma atividade de repetição com objetivo físico. Então, este geralmente não muda a frequência da pessoa. Agora, o que pode acontecer? A pessoa pode passar, por exemplo, por terapias de massagem com óleos vibracionais e, principalmente, tomar as medicações quânticas. Tá. E como são esses remédios, então? A medicação quântica nada mais é do que um líquido que passa por um aparelho e esse aparelho, ele irradia, ele coloca aquela frequência daquele objetivo na medicação. Então, por exemplo, a pessoa está deprimida, ela precisa de ondas cerebrais equilibradas. Ela vai tomar aquela medicação de ondas cerebrais normais. E o cérebro dela vai equilibrando e sem perceber como, de repente os pensamentos dela começam a ficar mais fortes, mais firmes, mais positivos, de uma maneira muito natural. No teu caso, teve medicação envolvida? Teve também. Teve, porque eu só me apaixonei pela medicina quântica depois que eu fui paciente dela. E eu fiz uso dessa medicação, eu senti em mim o quanto ela me regenerou, porque sabe-se que todo paciente que é submetido a uma cirurgia cardíaca, quando ele sai, ele tem depressão. E eu fui submetida às pressas a uma cirurgia onde eu ganhei 3 pontes cardíacas e tive depressão. Só que eu não tomei medicação alopática. Eu fui procurar um médico que conhecia essa alternativa e comecei a tomar, então, as ondas vibratórias. Já sabia de ouvir falar, então, da medicina quântica? Sim. Eu fui apresentada à medicina quântica através de um colega que conhece antroposofia, né? É um dos primeiros aqui em São Paulo, né? E ele me apresentou. Eu fiz uso e comecei a perceber que de uma maneira muito suave, muito natural, eu fui saindo do quadro. De uma maneira muito natural, os meus ritmos cardíacos estavam equilibrados e eu não precisava tomar antiarrítmico, quando todo paciente submetido à cirurgia cardíaca toma antiarrítmico. Então, eu não precisei tomar todas essas medicações, apenas o tratamento com medicina quântica. E eu fui caminhando de tal forma ao meu equilíbrio, à minha saúde, que eu acabei desenvolvendo esse trabalho da dança depois de tudo isso. E aí, então, eu me aprofundei nos estudos e comecei a aplicar no consultório. E eu tenho tido resultados bárbaros, porque eu sou médica das mulheres, em princípio, né? Às vezes alguém traz marido ou filho, mas em princípio é das mulheres. E as mulheres têm muitas questões e muitos sintomas, tanto no climatério como na tensão pré-menstrual. Distúrbios endócrinos, inclusive em casos de câncer, né? No câncer, nós pedimos a lâmina do tecido do câncer e nós mandamos para o professor Imamoto, que é o fundador da medicina quântica aqui no Brasil, um senhor já de 80 anos, e ele estuda a frequência do câncer daquela paciente e ele faz um trabalho individualizado contra esse câncer. Então, a medicina quântica, ela não trabalha sozinha, mas ela vem somar, ela vem ser um braço a mais que nós podemos utilizar para equilibrar o paciente como um todo. E só terminando assim, pincelando, quando você pergunta quais as indicações, eu diria o seguinte: todas. A medicina quântica, ela pode ajudar em todas as questões do ser humano. Vamos para o intervalo? Pois não. No próximo bloco, o que você fala, então, tensão pré-menstrual, climatério, isso só das pessoas que estão nos assistindo, de repente, a medicina quântica, mas aproveita que a doutora é ginecologista e obstetra, já tem muita pergunta aqui que não é sobre medicina quântica, questões que as pessoas têm, de repente até de infertilidade, a tensão pré-menstrual, a questão do climatério, todas essas mudanças. Tem muita gente que tem medo de fazer reposição hormonal. Já você me fala, porque quando a gente começou a conversar aqui, antes da gente entrar no ar, você falou, são muitos médicos que, como eu, são tradicionalistas. Então, que atendem no consultório, fazem cirurgia, prescrevem medicamentos alopáticos. Queria que você falasse para a gente quando é que termina uma tentativa e começa outra, né? E quando é possível buscar, sem deixar de lado, de repente, aquilo que a gente tem como mais tradicional aqui, pelo menos no Brasil e pelo menos por enquanto, né? Já a doutora explica para a gente, o intervalo tem 3 minutinhos, não sai daí não, até já.
Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje falar sobre medicina quântica com a doutora Lucilena Chunet, que é ginecologista e obstetra. Estou trazendo essa novidade aqui pra gente, porque é a primeira vez que eu falo sobre medicina quântica aqui no Consulta. E já estou aqui faz tempo, então é novidade para muita gente que está nos assistindo também. Informação a gente tem que passar agora, doutora. Você falou de TPM, climatério, né? A depressão, você já chegou a conversar aqui, após cirurgias, alguns medicamentos que, da tua própria experiência, não foi necessário você utilizar. E a gente sabe que tem muita gente interessada, câncer, tem muita gente interessada em casa, claro, quer saber como é que pode fazer, medicina quântica então é a solução dos meus problemas, né? E você explicou pra gente, e explicou para mim também antes do programa começar, que você é médica tradicionalista, que utiliza então a alopatia nos pacientes, também prescreve, faz a cirurgia. Qual é o limite? Então, quando é que a medicina quântica vai funcionar? Em que momento ela vai, nem sei se a gente pode falar isso, substituir a tradicional? Como é que funciona? A medicina quântica, ela vai tornar o resultado melhor da medicina tradicional. Em alguns casos vai dispensar a tradicional, mas, por exemplo, vamos supor os dois extremos, né? Então vamos pensar num caso muito grave de câncer, aonde a paciente tem indicação cirúrgica, precisa fazer sessões de quimioterapia, ela vai se submeter a tudo isso. Porém, se ela tiver toda radiada, com metais pesados, com intolerância alimentar, com desequilíbrio das suas ondas eletromagnéticas, o que vai acontecer? Ela vai ter mais efeitos colaterais da quimioterapia, ela vai se deprimir mais e ela vai ter muita dificuldade em reagir e ter bons resultados. Com o uso da quântica, nós vamos limpar o conjunto dela, equilibrar as ondas eletromagnéticas, ela podendo fazer um número até menor da quimioterapia, das sessões de quimioterapias, mas sempre com a avaliação do oncologista e da indicação do oncologista. Então, ela nunca vem substituir, ela é um braço a mais, se soma. Por exemplo, eu já conversei com um cirurgião plástico que está usando medicina quântica. E por que ele usa? Porque ele prepara a paciente para responder melhor ao tratamento e as cicatrizações são excelentes. Nós temos, inclusive, relatos de veterinários que estão usando nos bichinhos, né? Então, por exemplo, um bichinho traumatizado, um bichinho ansioso, ele melhora muito se você coloca a medicação na água. Um dentista, amanhã vocês vão falar sobre esse assunto. Então, os amálgamas, eles podem ser materiais pesados, eles podem levar a uma rejeição, por exemplo, de um implante, né? Então, a medicina quântica vem a ajudar que o paciente se adapte melhor àquele material que lhe foi implantado. Então, a quântica, ela vem ajudar, ela vem somar, ela vem tornar os nossos resultados na medicina tradicional melhores. E quando o paciente pode não fazer uso, por exemplo, vamos falar então de um caso mais suave. Aquela paciente que começou a tomar medicina quântica no consultório falou: doutora, meu marido está agradecendo enormemente, porque antes de eu ficar menstruada, eu queria matar. Agora ele não está entendendo, eu estou querendo até escrever um livro. Isso foi uma frase que eu ouvi de uma paciente que tomou uma medicação quântica que eu dei porque ela tinha vulvovaginite de repetição. E isso acabou agindo no equilíbrio cerebral dela também. Então, ela melhorou da vulvovaginite e ela tomava um ansiolítico, ela passou a não tomar mais, passou a tomar só a medicina quântica. Então, ela não substitui, ela equilibra. Só que em alguns momentos, o paciente está tão equilibrado que ele vai aos pouquinhos deixando a alopatia e não precisando mais. Entendi. Porém, a intervenção cirúrgica, ela tem o seu espaço, ela sempre vai ter. E o tratamento da oncologia, que é muito complexo, é complicado, a medicina quântica vem para ajudar, para somar. E vamos imaginar, então você vai fazer um tratamento aí de uma paciente sua que de repente está com câncer, quer fazer o tratamento com a medicina quântica.
E claro, vai passar no oncologista. Se precisar fazer a cirurgia, ela vai fazer e vocês vão trabalhar em conjunto. Os médicos que muitas vezes desconhecem ou não trabalham, têm aceitado bem essa medicina quântica? O colega, ele não precisa nem ter ciência. Por quê? Aí entra uma informação interessante. Não existe interação medicamentosa e não existe contraindicação. Essa deve ser a grande pergunta que você tem no seu consultório, né? Então, vou fazer, tem alguma interação? Será que vai prejudicar? Não. Não pode fazer os dois tratamentos ao mesmo tempo. Um não interfere no outro. E não tem também limite de idade. Eu ia perguntar exatamente isso. Então, vamos guardar e você falar sobre a questão da idade, porque, doutora, a gente vê, às vezes tem criança doentinha, então a criança não se adapta a nenhum remédio, às vezes o problema não tá ali, às vezes a pessoa, o médico que tá atendendo, não sabe nem qual é o problema, né? É como nós... Já você me fala, como é que isso pode ajudar? A grande aflição de muitos pais e muitas mães é não ter uma resposta. Aí você tem uma criança que não dorme, não está vivendo bem, está debilitada na questão da saúde, mas não se sabe o que ela tem. Já você me fala se essa história da medicina quântica pode ajudar, porque você falou que não tem limite de idade, aí pensar nos mais novinhos e vou pensar nos mais idosos, porque graças a Deus a gente tem vivido muito mais. A expectativa de vida aumenta, cada pesquisa que se faz, eu tô adorando, eu espero que aumente muito mais, né? Porque o bacana é a gente viver com qualidade, né? Então a medicina precisa avançar também nessa questão da idade. Vamos voltar a conversar com a doutora? Doutora, vamos falar das crianças? Você falou que não tem limite de idade. Vou pensar nos benefícios, então, para os mais novos e para os mais velhos. Criança pode utilizar? E como que as mamães vão abordar, então, esse médico? Porque o pediatra é quem está perto dessa criança, né? Os pediatras têm ido atrás também de medicina quântica? Veja, como nós comentamos no início do programa, na China e no Japão, essa técnica, a medicina quântica, é aplicada em quase todos os hospitais pediátricos pelo excelente resultado que se tem observado. Uma dos grandes benefícios da quântica para os extremos de idade, tanto a criança quanto o idoso, é o fortalecimento da imunidade, né? E a imunidade, o que é? A imunidade é a capacidade que nós temos como um todo de nos defender a um agente agressor. Esse agente agressor pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, um parasita. E geralmente as doenças das crianças são, na sua grande maioria, infecciosas. Portanto, se eu fortaleço a imunidade da criancinha, ela vai sarar mais rápido e muitas vezes não vai adquirir aquela doença. E um outro detalhe bastante interessante, se eu equilibro as ondas eletromagnéticas de uma criança, ela vai crescer com pensamentos coordenados, pensamentos direcionados. Isso vai influenciar diretamente no comportamento, na facilidade de educação e, acima de tudo, também muito interessante, na facilidade de aprendizado, né? Então, o equilíbrio da onda eletromagnética, ela só traz vantagem para uma criança. E para o idoso, que seria o outro extremo da vida, nós poderíamos raciocinar da mesma forma. Ou seja, o idoso adquire doença com mais facilidade, ele tem queda de imunidade. Por quê? Porque ele já viveu uma vida toda com esse bombardeio de todos esses agentes agressores da sua integridade. E a questão do pensamento também, né? Por exemplo, a água que nós tomamos, se não for tratada, tem chumbo, tem mercúrio, o peixe que nós comemos tem, então até o vegetal orgânico também tem, porque o inseticida orgânico está contaminado. Então, ao longo dos anos, a contaminação do indivíduo aumenta e a imunidade abaixa. Acumula, né? A radiação aumenta, né? E a intolerância alimentar, quando a pessoa não tem essa orientação individual. Você falou da intolerância alimentar? Hoje é muito comum a gente ouvir falar, né?
A pessoa tem uma intolerância, mas desrespeita isso, porque a intolerância não é alergia, não é uma reação muito grave, ela vai se virando como dá ali no dia a dia, não deixa de comer o alimento ao qual ela é intolerante. Isso prejudica. Então, nós temos não é intolerância em si, é desrespeitar essa intolerância. Primeiro, o paciente precisa ter a informação individual, quais são os alimentos que lhe faz bem e quais eles são intolerantes. Isso nós podemos orientar com um simples aparelhinho manual que nós temos, onde nós medimos alimento por alimento, qual é benéfico e qual é intolerante para o paciente. Uma vez que o paciente está orientado sobre isso, ele tem duas alternativas. Ou ele não vai comer aquele alimento que ele vai fazer mal, por exemplo, salmão, carne vermelha, glúten, tá certo? Ou se ele comer, nós temos uma medicação vibracional a qual ele pode ingerir junto com o alimento, aonde ele vai inverter esta vibração. O raciocínio é o mesmo que, por exemplo, você vai acender uma lanterna, se você colocar a pilha conforme está a instrução, polo positivo ali, negativo ali. Se você inverte, não acende. Então, nós podemos inverter a frequência do alimento com uma medicação vibracional. E ela pode se alimentar e não vai fazer mal. Mas tudo isso influencia, sim, no desequilíbrio das suas ondas eletromagnéticas e, portanto, na sua imunidade e na sua possibilidade de contrair doença. Então, é muito interessante que o idoso também faça uso. Tá, agora, você falou da criança, hospitais pediátricos no Japão. Isso no Japão e na China. Na China. E aí você fica pensando... Esse medicamento, então, utilizar a medicina quântica a nosso favor desde a infância, isso fortalece e também acumula no decorrer da vida, ou é algo que a gente tem que fazer sempre? Porque você sabe, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem o costume de tratei o problema, então agora deixa pra lá, você passa anos sem voltar no seu especialista. Essa pergunta é muito interessante e ela é muito frequente em consultório. Por quanto tempo eu vou ter que tomar? Exatamente. Então, veja bem, a partir do momento que você toma, tem muitas características que elas mudam na hora, são instantâneas e nós mostramos isso para o paciente, né? Ela toma a medicação, a gente mede, já melhorou. Só que o padrão anterior dela era outro. Então, se ela não mantiver uma estabilidade, um tempo de tomada daquela medicação, ela volta para o padrão anterior. Perfeito. Então, no mínimo, uma medicação se preconiza o uso de 3 meses. É pouco tempo. Pois é. Porém, pode existir uma determinada característica sua ou das suas circunstâncias de vida que você quer reforçar. Então, você não tem limite. Não tem limite. Você pode tomar ininterruptamente, inclusive os frequenciais de limpeza de radiação. No Japão, se preconiza tomar como se toma banho. E tomar todos os dias, porque, por exemplo, você pega um celular e conversa, você já está recebendo quebra da integridade eletromagnética no seu cérebro. Hoje em dia a gente dorme do lado do celular. E isso faz um mal muito grande. Com a televisão ligada. Isso é um dos motivos pelos quais as pessoas estão tão irritadas, sem paciência e nervosas. Sim. Isso é um sintoma dessa quebra da integridade das ondas eletromagnéticas pelo celular. Tomara que a gente tenha cada vez mais profissionais trabalhando com isso aqui no Brasil, que se torne cada vez mais perto, fique cada vez mais perto das pessoas, para que elas possam buscar essas alternativas. Eu diria que a visão da medicina quântica é uma visão muito de futuro, da forma futurista de você tratar. E de saúde como um todo, né? Porque você vai enxergar o paciente não como aquele órgão afetado. Você vai enxergar o paciente não só como um corpo. Verdade. Você vai enxergar aquele corpo e as suas ondas eletromagnéticas, né? Então, é uma nova forma de ver, olhar e tratar o paciente. Adorei o bate-papo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer demais a sua presença, mas eu vou deixar os contatos. www.luciachinê.com.br. Deixa um pouquinho na tela, porque chinê é C-H-N-E-E. luciachinê.com.br é o site da doutora e tem 2 telefones, 0 operadora 11 5562 8086, 5562 8086 e 0 operadora 11 também
5562-8159. 5562-8159. Doutora, obrigada por ter vindo, adorei te receber. Parabéns pela sua apresentação na Rússia. Ficou em primeiro lugar, que eu sei. Foi. Parabéns Foi mesmo. uma surpresa da Medalha vida. de ouro, porque é uma coisa que te dá tanto prazer. Foi. Você nem estava fazendo para ganhar esse presente, né? Mas ganhei a premiação e fiquei muito feliz. Obrigada, volte sempre. Muito obrigada pelo convite, Denise. Um carinho a todos os que nos escutam. E estou às ordens para esclarecer as dúvidas e recebê-los. Obrigada, viu, doutora? Bom fim de tarde. Hoje eu conversei com a doutora Lúcia Helena Chiné. Ela é ginecologista e obstetra. Hoje tirou as nossas dúvidas aqui sobre medicina quântica. Espero que a gente possa falar mais sobre esse assunto aqui. E em outras pautas também, trazer a medicina quântica. Olha só que bacana para a gente fazer perguntas nos próximos encontros. Obrigada a você que nos assistiu até agora. Fiquem com Deus. Eu te espero ao vivo aqui amanhã. Tchau!